Jovem negro repara, jato particular, e CEO congela ao encontrar colar misterioso com asas. A metrópole pulsava como um coração em festa, cheia de luzes, sons e o frenesi de milhares de vidas entrelaçadas. Repara, com seus cabelos crespos e olhar sonhador, sempre sentiu que a cidade fervilhava de oportunidades. Mas as limitações de sua vida cotidiana sempre o apertavam como uma jaula invisível. Ele trabalhava em um café, servindo café e sorrisos. Mas seu coração batia por algo maior, por um jeito de escapar, de encontrar seu lugar no mundo. E naquele dia fatídico, enquanto limpava uma mesa, seu celular vibrou com uma mensagem inesperada. Um convite do CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. O homem era um verdadeiro ícone, inteligente, carismático, sempre vestindo aquele terno impecável. Repara, praticamente não acreditou quando viu o convite para embarcar em um luxuoso jato particular e conhecer o mundo que ele só via pela tela do celular. Assim que entrou no jato, ficou paralisado. O interior era um espetáculo de frios tons metálicos, sofás de couro macio que pareciam abraçar, e uma mesa cheia de iguarias que brilhavam sob a luz suave. Mas algo mais chamou sua atenção. Um colar estava exposto sobre a mesa, adornado com asas prateadas que reluziam como estrelas em uma noite clara. Repara se aproximou, atraído como uma mariposa por uma chama. Suas mãos tremiam enquanto tocava o colar. Neste momento, uma onda de energia pulsante o envolveu, como se uma corrente elétrica passasse por seu corpo. Sua visão se distorceu e o jato ao seu redor sumiu. Ele se viu em um lugar diferente, etéreo, onde cores e sons dançavam juntos, cada sensação intensificada. O que estava acontecendo? O medo e a emoção misturaram-se com a adrenalina em sua corrente sanguínea. Quando voltou à realidade, encontrou o CEO observando-o com os olhos arregalados, pálido como se tivesse visto um fantasma. Não, isso não deveria acontecer, murmurou, seu tom repleto de pânico. De repente, um diretor ambicioso surgiu na porta do jato, um sorriso malicioso no rosto. Ah, o que temos aqui? Um poder que pode mudar tudo, disse, seus olhos brilhando com cobiça. Repara, percebeu que o colar não era só um acessório. Era uma chave, um portal, e o CEO parecia proteger um segredo ancestral ligado ao artefato. Um legado de suas raízes familiares que ele mesmo não compreendia completamente. O impulso de proteger o colar tomou conta de Repara. Ele estava no centro de algo maior, algo que desafiava suas inseguranças e as expectativas da sociedade. A pergunta ecoou em sua mente. Até onde ele iria para proteger o que realmente importava? Enquanto o futuro incerto se desenhava à sua frente, seu coração pulsava com uma mistura de esperança e trepidação. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Repara, estava mergulhado em seus pensamentos quando uma onda de pânico varreu o jato. O CEO, com um olhar fixo no colar, não parecia ter consciência do que estava acontecendo ao seu redor. Ele mordeu os lábios, misturando nervosismo com um leve toque de desespero. Repara olhou para a janela, tentando entender por que tudo parecia tão diferente. Era como se as paredes do jato estivessem se fechando, como se aquele lugar luxuoso se transformasse em uma prisão. Mantenha isso longe de você! Ele gritou para o diretor, que agora dava passos confidentes em direção a eles, como um predador em busca de sua presa. O ar ficou pesado, a tensão era palpável. A animação do convite se transformara em um pesadelo silencioso. Repara segurou o colar, a energia pulsante ainda zumbindo em seus dedos. Ele podia sentir seu coração acelerar. Não! Isso não é o que você pensa, disse o CEO, a voz tremendo. É apenas um artefato, a história da minha família. Uma história que eu não compreendi totalmente. Nesse instante, um flash ofuscante iluminou o interior do jato. Repara e o CEO olharam para a porta, onde surgiu uma figura imponente envolta em um manto escuro. O rosto dela era familiar. Era a mãe de Repara, uma mulher que ele não via há anos. O choque correu como um raio em seu corpo. Mãe? Ele balbuciou, a incredulidade dominando suas emoções. O que você está fazendo aqui? A mulher fitou o colar com olhos penetrantes, uma mistura de amor e dor refletida em seu semblante. Repara, você não deveria estar aqui. O que você fez? Sua voz era como um eco de um passado que ele tentava esquecer. O CEO recuou, os olhos arregalados. Você a conhece? O que ela tem a ver com isso? A pontada de desconfiança cruzou seu olhar, como se tudo o que havia conquistado estivesse prestes a desmoronar. Ela tem tudo a ver com isso! Gritou o diretor, as palavras preenchendo o espaço como pólvora! Ela sabia sobre o colar e o que ele poderia fazer. O coração de Repara afundou. Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe sobre isso? A sensação de traição começou a se amastrar dentro dele, cada palavra se tornando uma facada. Os olhos da mãe estavam cheios de lágrimas. Repara, eu só queria te proteger. A história da nossa família está ligada a esse colar. Há gerações temos guardado um segredo. Um poder que vem de longe. Um poder? Ele repetiu, a mente em frenesi. Todos os sonhos e esperanças que construíra estavam se despedaçando diante dele. O que sua mãe havia ocultado? E o CEO? Ele era apenas um jogador em um tabuleiro muito maior? No meio de tudo isso, o diretor sorriu, cheio de cinismo. Ninguém pode escapar do que está destinado. E o colar? Ah, esse é só o começo. No jato, o clima mudava, como uma tempestade prestes a explodir. Repara, sentiu um nó na garganta. O medo e a raiva misturados com a confusão. Os rostos de pessoas que ele amava estavam se tornando estranhos. O mundo dele estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Então, o que vamos fazer agora? Ele sussurrou, olhando para os dois, sentindo o peso da escolha que se aproximava. Ele estava no centro de uma tempestade, e a única certeza que tinha era que nada seria como antes. O que ia acontecer agora?
A curiosidade e o medo se entrelaçaram dentro dele, enquanto a história de sua família e seu futuro se dissolviam em dúvidas. E no silêncio tenso, uma pergunta pairou no ar: até onde ele iria para descobrir a verdade? A resposta não viria fácil, e Repara sabia que a jornada mal havia começado. Repara olhou de um lado para o outro, tentando entender a realidade diante dele. O peso da dúvida o esmagava, e a tensão no ar parecia transformada em um campo elétrico. Ele mal conseguiu processar as palavras da mãe, mistura de pânico e dor visível em seu rosto. O CEO, com seu terno alinhado, estava pálido como um fantasma, enquanto a sigilosa figura familiar agora se tornava o centro da tempestade. Mãe, como você sabe disso? O que você está escondendo? A voz de Repara tremia. É cada palavra um conflito interno. A curiosidade era acompanhada por medo. Ele desejava respostas, mas elas poderiam ser o que ele não estava preparado para ouvir. Basta! Isso é perigoso! A mãe gritou. Seu tom era de desespero. Você não entende o que está em jogo. O diretor, em sua postura de predador, apenas sorria. O que é isso, Repara? Uma história de família secreta? Ah, eu adoro segredos! Ele se aproximou, olhos glintando. Você não tem ideia do poder que esse colar possui. Pare! O comando do CEO foi firme, mas ele estava mais inquieto do que firme. Você não sabe o que está dizendo. Foi um erro trazê-lo aqui. Ele estava visivelmente à beira de um colapso, como se o peso dos segredos antigos estivesse prestes a desmoronar sob sua cabeça. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um barulho ensurdecedor permeou o jato. As luzes piscaram e, instantaneamente, as paredes se agitaram. Repara sentiu uma onda de pânico. O colar em suas mãos pulsou com uma intensidade inimaginável. O que está acontecendo? Ele gritou, a ansiedade subindo como uma onda. Em um instante, uma explosão de luz tomou conta do espaço. Tudo parecia parar. No meio do brilho, um tudo se distorceu e se consolidou em um círculo no ar. Depois, algo brotou deste portal. Não era um ser humano, mas uma criatura. Uma figura de traços lendários, com olhos que pareciam refletir o universo. Era como se o céu tivesse aberto e deixado entrar um fragmento de algo celestial. Meu Deus! O CEO gritou. A surpresa tornou seu rosto uma máscara de terror. A criatura olhou cada um com uma expressão que não deixava dúvidas. Ela estava ali para cobrar algo. Você repara, a entidade soou como um eco distante, a voz ressoando em seus ossos. O colar que você segura é muito mais do que você imagina. Seu legado vai além da sua família. Ele é uma ponte para o que está prestes a vir. E então, o chão sob eles estremeceu. O jato inteiro parecia tremer, as paredes pulsando como se quisessem colapsar. O que você quer de mim? Repara balbuciou, o colar agora ardendo em sua mão. Você é o escolhido, a criatura disse, sua voz firme e cheia de poder. Mas é hora de você decidir quem você realmente é. Ponto. Repara sentiu uma onda de frio na espinha. Escolhido? Para quê? Mas a entidade não respondeu. Em vez disso, ela estendeu uma mão, revelando uma esfera trêmula, cheia de luz. O que você fará pode mudar tudo. A tensão no jato aumentou. Os rostos dos outros revelavam horror e espanto, nenhum deles sabendo como reagir. O diretor parecia ter perdido a arrogância.
Seu sorriso se desmanchou e ele estava pálido, como se tudo tivesse acabado. Você está preso entre mundos, repara. Seu passado, seu futuro, tudo depende de uma escolha. A criatura olhou para o CEO, depois para a mãe de Repara. E eles também não estão livres de suas decisões. As palavras ecoavam. Cada sílaba era uma mão que o puxava para uma nova realidade. Repara olhou para a mãe. Viu um apelo em seu olhar, e para o CEO, cuja vida era um emaranhado de segredos. O que seria a verdade? Com o peso da escolha em seus ombros, Repara sentiu o coração disparar. E se eu falhar? Sussurrou, a incerteza invadindo seu ser. Falhar pode não ser uma opção. A criatura respondeu, e antes que pudesse entender se isso era uma ameaça ou um aviso, todo o ambiente ao redor pareceu desmoronar, abrindo um abismo de possibilidades perturbadoras. E no meio daquele caos, uma linha tênue entre coragem e desespero despontava. Qualquer que fosse a resposta, ele sabia que a jornada tinha apenas começado. Com um nó na garganta e o colar pulsando em suas mãos, Repara se viu à beira de uma escolha imensurável. A verdade ainda estava a milhas de distância. E ele se perguntou se conseguiria alcançá-la, ou se continuaria a ser um prisioneiro do seu próprio destino. O colar pulsava em suas mãos como se tivesse vida própria. E a criatura flutuava no ar, a pressão da expectativa cheia de tensão. Repara estava paralisado, cada batida do seu coração ecoando como um tambor. Ele olhou para sua mãe. Aqueles olhos que sempre foram um porto seguro, agora eram um abismo de dor e medo. O CEO, lá no fundo, parecia pequeno e perdido, como uma criança diante de um fenômeno colossal. O diretor, que antes exudava confiança, tinha seu semblante pálido, o sorriso apagado. Escolha, a entidade repetiu, sua voz reverberando, transformando o ambiente em um verdadeiro campo de batalha. Mas a escolha deve ser feita agora. Nesse exato momento, um estalido preocupante cortou o ar. O jato tremeu como se estivesse sendo sacudido por uma tempestade. E então a figura que antes parecia uma promessa de poder se desfez em uma luz ofuscante, como se estivesse dissipando a poeira de um passado esquecido. O chão sob eles começou a se abrir, revelando fissuras que brilhavam com uma luz dourada, como se o próprio tempo estivesse se despedaçando. Repara! Gritou sua mãe, estendendo a mão, mas o espaço parecia se esticar, como se ele estivesse sendo puxado para um abismo. A luz do colar brilhou cada vez mais forte, e o que antes era uma oportunidade começou a parecer uma armadilha mortal. Do nada, o CEO se lançou na direção de Repara. Você não pode usar o colar. Ele estava mais desesperado do que nunca, os olhos arregalados. Ele não é o que você pensa. Ele traz a ruína. Nessa frase, algo dentro de Repara estralou como um estalo de galho seco. O que você sabe? A raiva crescia, quente, dentro dele. Por que você está tão apavorado? O CEO hesitou, como se cada palavra fosse uma lâmina afiada. Porque ele já foi usado antes, em minha família, em épocas de guerra, e acabou com todos eles. Silêncio. O que ele estava dizendo? Repara, sentiu o mundo girar. O colar havia sido um legado em sua família por gerações? E se o CEO também estivesse ligado a isso? Quando a criatura mencionou. Escolhido! Será que a conexão ia além do que imaginava? Isso não faz sentido. A voz de Repara ecoou pela cabine, entre o pânico e a confusão. Você está me dizendo que somos todos... Mas antes que pudesse completar a frase, uma sombra se moveu ao longe e um grito cortou o ar.
Não deixem que isso aconteça! É a mãe de Repara, a palavra isso ecoando do fundo de sua alma. Ela correu para ele, mas com um movimento súbito, o diretor apareceu, empurrando-a para o lado. Ele pegou o colar da mão de Repara e levantou-o. Agora, finalmente, tudo se torna possível. E neste instante, um clarão imenso tomou conta do jato. O colar, agora nas mãos do diretor, explodiu em faíscas douradas, cada uma delas cortando o espaço como estrelas cadentes. O jato se encheu de uma luz tão intensa que parecia que tudo poderia se desintegrar. Com um último olhar para sua mãe, o rosto dela desfocando, Repara sentiu um aperto no peito. Ele entendeu que havia mais em jogo do que apenas seu próprio destino. E então, tudo parou. A luz desapareceu e o jato caiu em um estranho silêncio. Repara, ainda atordoado, notou que o diretor olhava fixamente para ele. Lágrimas escorriam pelas bochechas da sua mãe. E o CEO, agora em um profundo desespero, caiu de joelhos. "O que você fez?" ele murmurou, quase como um lamento. E nesse interlúdio sombrio, um pensamento se apoderou de Repara. Quem sou eu, realmente? A pergunta pairava no ar, enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Uma escolha havia sido feita, mas o que se perdera nessa escolha? O que viera à tona que mudaria tudo? Ele olhou para o colar, agora reluzindo em uma nova luz, mas ao mesmo tempo não era mais o que era. E sem perceber, sentiu que de alguma forma tudo mudara de forma irreversível. Com um nó na garganta, ele soube que a verdade ainda estava longe. E no horizonte se desenhava uma dúvida nova. Qual seria o verdadeiro preço a pagar por tantas revelações? O colar pulsava em suas mãos, como se tivesse vida própria, e a criatura flutuava no ar, a pressão da expectativa cheia de tensão. Repara, estava paralisado, cada batida do seu coração ecoando como um tambor. Ele olhou para sua mãe. Aqueles olhos, e sempre foram um porto seguro, agora eram um abismo de dor e medo. O CEO lá no fundo parecia pequeno e perdido, como uma criança diante de um fenômeno colossal. O diretor, que antes exudava confiança, tinha seu semblante pálido, o sorriso apagado. "Escolha!" a entidade repetiu, sua voz reverberando, transformando o ambiente em um verdadeiro campo de batalha. Mas a escolha deve ser feita agora. Nesse exato momento, o estalido preocupante cortou o ar. O jato tremeu, como se estivesse sendo sacudido por uma tempestade. Então, no meio da luz brilhante e das sombras dançantes, como se tudo tivesse sido colocado em câmera lenta, o colar reluziu com ainda mais força. Repara! Sentiu um puxão forte no peito. Era como se a energia da peça estivesse se dividindo. De repente, o próprio espaço ao redor deles pareceu se contorcer, criando fissuras. Um vórtice ameaçador e vibrante. A criatura parecia surpreendida, enquanto a luz que emanava do colar borbulhava em tons que Repara nunca havia visto antes. E então, um grito ecoou, uma voz familiar que deixou seu coração gelado. "Repara!" Era sua avó, surgindo no meio da luz. Seu rosto uma máscara de temor e determinação. "Você não pode fazer isso!" O mundo pareceu congelar. O atingiu com força. "Porque você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. O colar não é o que você pensa." Ela estendeu a mão, seu olhar ardente, com uma mistura de amor e urgência. "Ele não foi feito para ser usado. Repara!
É uma armadilha! O CEO, antes calado, agora estava em total estado de alerta. O que você quer dizer? Como você sabe disso? Sua voz transbordava desconfiança e medo. Você não pode atacar o que não entende. A avó olhou para ele. E ali o silêncio denso pairou no ar. Porque o colar está na nossa família há gerações. E não é só um objeto. É uma maldição. Aquele que o usa pode perder tudo, até mesmo a própria alma. Repara se sentiu. Como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Uma maldição? O que isso significava? A pressão dentro do jato apertava. E a criatura no ar parecia incerta, como se o seu poder estivesse sendo contestado. Por que ninguém me contou isso? Ele gritou, a ira e a confusão transbordando. O que mais haviam escondido dele? O olhar angustiado da avó o feriu profundamente. Ele se lembrava de momentos de felicidade ao lado dela. Agora estavam perdidos em meio ao caos. Eu fiz o que pude para proteger você. Ela gritou, sua voz quebrando. Mas você precisa escolher. Usar o colar ou destruí-lo. Cada escolha virá com um preço. O diretor, enfurecido, avançou, os olhos brilhando como se uma ideia maligna estivesse se formando. Você nunca entenderá. O que isso significa, sua velha? O poder pode ser nosso. O futuro está em suas mãos. Repara. E com isso, o jato tremeu ainda mais. O que deveria ser uma escolha entre poder e segurança, agora se transformou em um embate familiar entre passado e futuro. O nó na garganta de Repara apertou mais. Qual era a verdade? Quem realmente estava do seu lado? Sua mãe? A avó? O CEO? A luz do colar piscou como se estivesse se preparando para um último ato. O que você decidir agora mudará tudo para sempre, a criatura disse. E naquele momento, tudo ao seu redor parecia prestes a explodir. A tensão no ar era palpável e Repara se viu cercado por vozes que clamavam por sua escolha. É? Se eu falhar, sussurrou, o medo crescendo como um monstro em sua mente. Temos que ir. A avó puxou com força. O jato explodiu em uma luz ofuscante. E o eco do grito da mãe ressoou. Repara, não! E em meio ao clarão, Repara sentiu uma quebra de barreira. O que estava acontecendo? Estava tudo desaparecendo ou se transformando? Ele não sabia, mas ao olhar ao redor, viu que tudo estava se desvanecendo. E uma sombra passou por seu coração, batendo como um alarme. No final, quem é meu aliado aqui? Essa pergunta ecoou em sua mente, enquanto tudo ao seu redor se tornava um redemoinho de luz e escuridão. E na luz ofuscante que envolvia tudo, Repara percebeu que a verdade não era só um peso. Era uma tempestade prestes a desabar. O colar pulsava em suas mãos como se tivesse vida própria e a criatura flutuava no ar, a pressão da expectativa cheia de tensão. Repara estava paralisado. Cada batida do seu coração ecoando como um tambor. Ele olhou para sua mãe. Aqueles olhos que sempre foram um porto seguro, agora eram um abismo de dor e medo. O CEO, lá no fundo, parecia pequeno e perdido, como uma criança diante de um fenômeno colossal. O diretor, que antes exudava confiança, tinha seu semblante pálido, o sorriso apagado. Escolha, a entidade repetiu. Sua voz reverberando, transformando o ambiente em um verdadeiro campo de batalha. Mas a escolha deve ser feita agora. Nesse exato momento, um estalido preocupante cortou o ar. O jato tremeu, como se estivesse sendo sacudido por uma tempestade. Então, no meio da luz brilhante e das sombras dançantes,
como se tudo tivesse sido colocado em câmera lenta. O colar reluziu com ainda mais força. Repara sentiu um puxão forte no peito. Era como se a energia da peça estivesse se dividindo. De repente, o próprio espaço ao redor deles parecia se contorcer, criando fissuras, um vórtice ameaçador e vibrante. A criatura parecia surpreendida, enquanto a luz que emanava do colar borbulhava em tons que Repara nunca havia visto antes. E então um grito ecoou, uma voz familiar que deixou seu coração gelado. Repara, era sua avó, surgindo no meio da luz, seu rosto uma máscara de temor e determinação. Você não pode fazer isso. O mundo pareceu congelar. Ele nunca soube que sua avó estava viva, e agora ela aparecia em um momento tão crítico. Vovó, como você? Por que você está aqui? A incredulidade quase sufocou Repara, e um aperto no peito o atingiu com força. Por que você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais? O colar não é o que você pensa. Ela estendeu a mão, seu olhar ardente com uma mistura de amor e urgência. Ele não foi feito para ser usado, Repara. É uma armadilha. O CEO antes calado agora estava em total estado de alerta. O que você quer dizer? Como você sabe disso? Sua voz transbordava desconfiança e medo. Você não pode atacar o que não entende. A avó olhou para ele e ali um silêncio denso pairou. Noah, porque o colar está na nossa família há gerações. E não é só um objeto, é uma maldição. Aquele que o usa pode perder tudo, até mesmo a própria alma. Repara se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Uma maldição? O que isso significava? A pressão dentro do jato apertava, e a criatura no ar parecia incerta, como se o seu poder estivesse sendo contestado. Por que ninguém me contou isso? Ele gritou, a ira e a confusão transbordando. O que mais haviam escondido dele? O olhar angustiado da avó o feriu profundamente. Ele se lembrava de momentos de felicidade ao lado dela. Agora estavam perdidos em meio ao caos. Eu fiz o que pude para proteger você, ela gritou, sua voz quebrando. Mas você precisa escolher, usar o colar ou destruí-lo. Cada escolha virá com um preço. No final, quem é meu aliado aqui? Essa pergunta ecoou em sua mente, enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Mas antes que pudesse decidir, um rugido ensurdecedor cortou a cabine do jato, e uma onda de choque passou por eles, eriçando cada cabelo. O jato começou a entrar em colapso. Em meio ao caos, a figura da avó foi puxada para longe, uma sombra de luz aberta como um portal. Ele tentou alcançá-la, mas os braços dela se esticaram sem sucesso. Repara, não deixe isso te consumir. O colar é a chave, mas você precisa da coragem para enfrentá-lo. Ela desapareceu no vórtice. Vovó! Seu grito ecoou, mas tudo ao seu redor tornou-se um turbilhão. O diretor sorriu, mas era um sorriso de satisfação, como se o mundo ao redor estivesse em seu controle. Você tem que entender, garoto. Enquanto você lutava, eu já havia jogado o meu jogo. O colar é inerentemente poderoso. E a avó, ela não é quem você pensa que é? As palavras dele cortaram Repara como vidro. Que está acontecendo? O que você fez? A realidade começou a se contorcer à sua volta. O CEO começou a se mover, o terror se espalhando em seu olhar. Mas o diretor avançou. Ela não é sua avó verdadeira.
Era uma espiã, uma guardiã oculta. Ele riu e cada risada soava como um eco de trevas. Só foi utilizada para te proteger de verdade, mas seu destino já estava selado por nós. O colar em suas mãos começou a brilhar com um brilho insano, revelando novas facetas de sua história. Enquanto Repara absorvia a revelação, a criatura flutuava, inconsciente do que estava prestes a ocorrer. Sentia a verdade corroer seus fundamentos, e o pânico tomou conta de seu corpo. Repara compreendeu, em um momento de clareza, que ele estava preso em um jogo muito maior do que suas ambições pessoais. E quando a cabine do jato colapsou em uma explosão de luz e caos, ele soube que a resposta que tanto procurava estava no colar. Mas que cor verde-limão do universo esperava por ele agora? As perguntas ficaram sem respostas e tudo se dispersou em meio à escuridão e uma luz reluzente onde seu destino permanecia incerto. O colar pulsava em suas mãos como se tivesse vida própria e a criatura flutuava no ar, a porção da expectativa cheia de tensão. Repara estava paralisado, cada batida do seu coração ecoando como em tambor. Ele olhou para sua mãe. Aqueles olhos, que sempre foram um porto seguro, agora eram um abismo de dor e medo. O CEO, lá no fundo, parecia pequeno e perdido, como uma criança, diante de um fenômeno colossal. O diretor, que antes exudava confiança, tinha seu semblante pálido, o sorriso apagado. Escolha, a entidade repetiu, sua voz reverberando, transformando o ambiente em um verdadeiro campo de batalha. Mas a escolha deve ser feita agora. Nesse exato momento, um estalido preocupante fortou. O ar! O jato tremeu como se estivesse sendo sacudido por uma tempestade. Então, no meio da luz brilhante e das sombras dançantes, como se tudo tivesse sido colocado em câmera lenta, o colar reluziu com ainda mais força. Repara sentiu um puxão forte no peito. Era como se a energia da peça estivesse se dividindo. De repente, o próprio espaço ao redor deles parecia se contorcer, criando fissuras, um vórtice ameaçador e vibrante. A criatura parecia surpreendida, enquanto a luz que emanava do colar borbulhava em tons que Repara nunca havia visto antes. E então, um grito ecoou, uma voz familiar que deixou seu coração gelado. Repara! Era sua avó, surgindo no meio da luz. Seu rosto uma máscara de temor e determinação. Você não pode fazer isso? O mundo parecia congelar e agora ela aparecia num momento tão crítico. Como você é? Por que você está aqui? A incredulidade quase sufocou Repara e um aperto no peito o atingiu com força. Por que você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais? Ela estendeu a mão, seu olhar ardente com uma mistura de amor e urgência. É uma armadilha! O CEO, antes calado, agora estava em total estado de alerta. O que você quer dizer? Como você sabe disso? Sua voz transbordava desconfiança e medo. Você não pode atacar o que não entende. A avó olhou para ele e... ali um silêncio denso pairou no ar, porque o colar está na nossa família há gerações. E não é só um objeto. É uma maldição. Aquele que o usa pode perder tudo, até mesmo a própria alma. Repara se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Uma maldição? O que isso significava? A pressão dentro do jato apertava e a criatura no ar parecia incerta, como se o seu poder estivesse sendo contestado. Por que ninguém me contou isso? Ele gritou, a ira e a confusão transbordando. O que mais haviam escondido dele? O olhar angustiado da avó o feriu profundamente. Ele se lembrava de momentos de felicidade ao lado dela.
Agora estavam perdidos em meio ao caos. Eu fiz o que pude para proteger você. Ela gritou, sua voz quebrando. Mas você precisa escolher: usar o colar ou destruí-lo. Cada escolha virá com um preço. No final, quem é meu aliado aqui? Essa pergunta ecoou em sua mente, enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Mas antes que pudesse decidir, um rugido ensurdecedor cortou a cabine do jato e uma onda de choque passou por eles, eriçando cada cabelo. O jato começou a entrar em colapso. Em meio ao caos, a figura da avó foi puxada para longe, uma sombra de luz aberta como um portal. Ele tentou alcançá-la, mas os braços dela se esticaram sem sucesso. Repara, não deixe isso te consumir. O colar é a chave, mas você precisa da coragem para enfrentá-lo. Ela desapareceu no vórtice. Vovó! Seu grito ecoou, mas tudo ao seu redor tornou-se um turbilhão. O diretor sorriu, mas era um sorriso de satisfação, como se o mundo ao redor estivesse em seu controle. Você tem que entender, garoto. Enquanto você lutava, eu já havia jogado o meu jogo. O colar é inerentemente poderoso. E a avó, ela não é quem você pensa que é. As palavras dele cortaram Repara como vidro. O que você quer dizer? O que você fez? A realidade começou a se contorcer à sua volta. O CEO começou a se mover, o terror se espalhando em seu olhar. Mas o diretor avançou. Ela não é sua avó verdadeira. Era uma espiã, uma guardiã oculta. Ele riu e cada risada soava como um eco de trevas. Só foi utilizada para te proteger de verdade. Mas seu destino já estava selado por nós. O colar em suas mãos começou a brilhar com um brilho insano, revelando novas facetas de sua história. Enquanto Repara absorvia a revelação, a criatura flutuava, inconsciente do que estava prestes a ocorrer. Sentia a verdade corroer seus fundamentos e o pânico tomou conta de seu corpo. Repara compreendeu, em um momento de clareza, que ele estava preso em um jogo muito maior do que suas ambições pessoais. E quando a cabine do jato colapsou em uma explosão de luz e caos, ele soube que a resposta que tanto procurava estava no colar. Mas que cor verde-limão do universo esperava por ele agora? As perguntas ficaram sem respostas e tudo se dispersou em meio à escuridão e uma luz reluzente, onde seu destino permanecia incerto. O colar pulsava em suas mãos, como se tivesse vida própria. E a criatura flutuava no ar, a pressão da expectativa cheia de tensão. Repara, estava paralisado, cada batida do seu coração ecoando como um tambor. Ele olhou para sua mãe. Aqueles olhos que sempre foram um porto seguro, agora eram um abismo de dor e medo. O CEO, lá no fundo, parecia pequeno e perdido, como uma criança diante de um fenômeno colossal. O diretor, que antes exultava confiança, tinha seu semblante pálido, o sorriso apagado. Escolha, a entidade repetiu, sua voz reverberando, transformando o ambiente em um verdadeiro campo de batalha. Mas a escolha deve ser feita agora, nesse exato momento. Um estalido preocupante cortou o ar. O jato tremeu como se estivesse sendo sacudido por uma tempestade. Então, no meio da luz brilhante e das sombras dançantes, a energia do colar parecia se intensificar. Repara sentiu um puxão forte no peito,
como se algo estivesse tentando escapar dele. E então, tudo aconteceu rapidamente. O colar brilhou com uma luz ofuscante e uma onda de energia se espalhou pela cabine. Repara ainda estava tentando entender o que se passava e, num piscar de olhos, o mundo ao seu redor pareceu se distorcer. O diretor, que estava prestes a avançar, foi atingido por uma explosão de luz e um grito ecoou pela cabine que não era dele, mas de sua mãe. "Não, repara!" ela gritou. Ele virou-se, mas o que viu o deixou paralisado. A luz do colar se moldou em uma forma familiar. Sua avó flutuava, mas havia algo diferente nela, um brilho intenso em seus olhos. Era como se uma aura de poder emanasse dela, uma força que parecia tanto protetora quanto ameaçadora. "Vovó!" Repara sussurrou, a confusão crescendo em seu peito. "O que está acontecendo?" "Você não pode usar o colar, repara. É uma armadilha. Ele não é apenas um legado. Ele é ligado a nós de uma forma que nem imagina." A criatura no ar começou a vibrar. "Você não entende. É hora de revelar a verdade." A voz da entidade soou grave, ecoando pelo espaço como um trovão. "O que você quer dizer?" Repara gritou, a pressão crescendo. Dava para sentir o medo em cada fibra do seu corpo. Tudo parecia uma tempestade prestes a explodir. E então ocorreu. Um sobressalto atravessou a sala quando sua avó, enfim, se virou para o CEO. Você sabe o que isso significa. Você sabia o tempo todo." Os olhos do CEO se alargaram e uma expressão de horror cobriu seu rosto. "Não, isso não é o que você pensa." Mas suas palavras soaram vazias, ressoando como um eco de desesperança. Repara olhou para sua mãe e viu que ela estava em choque. As peças estavam se encaixando lentamente na mente dele, mas ainda faltava o que realmente importava. "O que está acontecendo? O colar? O que ele faz? O que você escondeu de mim?" A avó hesitou por um momento. "Quando você usou o colar pela primeira vez, não foi apenas um simples objeto de família. Ele age como um catalisador. Ele revela o que está oculto, o que as gerações passaram sem compreender. Você não só é parte da família, você é a chave para um poder ancestral. Um poder que poderia destruir ou salvar nosso legado." Um peso imenso atravessou o peito de Repara. "Mas por quê? Por que tudo isso? Nós somos uma família." "Família?" O diretor interrompeu, rindo como um lunático. "Você realmente acha? As famílias também escondem segredos. Sua avó não é a única com uma história a contar." A cada palavra, o coração de Repara disparava mais. "Do que você está falando?" E então, um grito, não qualquer grito, o de sua mãe. "Repara, cuidado!" Ela apontou, mas já era tarde demais. O diretor deu um passo à frente, a mão se estendendo para agarrar o colar. "Eu não deixarei você fazer isso." Repara berrou, a adrenalina começando a dominar o medo. Mas o que aconteceu em seguida o deixaria atordoado. O diretor, com um sorrisinho maligno, gritou: "Você realmente se acha especial? Você não sabe verdadeiramente quem você é. O poder do colar não pertence a você e nunca pertencerá." As palavras desembaralharam uma redoma de segredos. Dentro da confusão,
Repara sentiu a conexão com o colar se intensificar ainda mais. Ele precisava decidir, e essa decisão não envolvia apenas ele, mas todo o futuro da sua família. No final, você não sabe quem é o verdadeiro inimigo. A avó falou desesperadamente, tentando reter a situação, mas a tensão na cabine crescia. E numa explosão súbita de luz, enquanto o caos se estabelecia e os rostos em volta se tornavam borrões de emoção, Repara percebeu que algo profundo havia mudado. Ele sentiu um vazio se formando onde estava seu entendimento. Quem é você para mim, avó? Ele sussurrou entre lágrimas, a luz ofuscante subitamente o cegando. A verdade se aproximava como um tornado prestes a devastar tudo, e a única certeza era que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. O colar pulsava em suas mãos, como se tivesse vida própria, e a criatura flutuava no ar. A pressão da expectativa, cheia de tensão. Repara, estava paralisado. Cada batida do seu coração ecoando como um tambor. Ele olhou para sua mãe. Aqueles olhos que sempre foram um porto seguro, agora eram um abismo de dor e medo. O CEO lá no fundo parecia pequeno e perdido, como uma criança diante de um fenômeno colossal. O diretor, que antes exudava confiança, tinha seu semblante pálido, o sorriso apagado. Escolha, a entidade repetiu. A voz reverberava, transformando o ambiente em um verdadeiro campo de batalha. Mas a escolha deve ser feita agora! Nesse exato momento, um estalido preocupante cortou o ar. O jato tremeu como se estivesse sendo sacudido por uma tempestade. A luz do colar parecia uma estrela brilhante em meio ao caos crescente. E Repara sentiu um puxão forte no peito, como se algo estivesse tentando escapar dele. Então, tudo aconteceu rapidamente. O colar brilhou com uma luz ofuscante, e uma onda de energia se espalhou pela cabine. Um grito ecoou. Não era de um estranho, mas era a voz de sua mãe, cheia de pavor. Você não pode fazer isso. Sua avó estava mais vibrante do que nunca, e por um momento ele acreditou que ela poderia salvá-los. Quem é você? Repara perguntou com a confusão dominando-o. O que está acontecendo? Porque você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. O colar não é o que você pensa. Ela se adiantou, os olhos fixos do colar, transbordando uma mistura de amor e urgência. Ele não foi feito para ser usado. É uma armadilha. O CEO, em choque, finalmente falou. O que você quer dizer? Como você sabe disso? Ele estava visivelmente tremendo, sua fachada de segurança desmoronando. Porque o colar tem um poder que vai além de nós, e ele foi criado com um propósito. Ela virou-se, olhando diretamente nos olhos de Repara. É para unir ou destruir. Mas antes que a tensão pudesse se dissipar, o diretor riu. Você realmente acredita que a verdade fará alguma diferença? O colar é um instrumento, e quem o controla determina o futuro. Vamos lá, Repara. Você é mais do que um simples espectador. Ele se aproximou, mas Repara deu um passo atrás, o colar vibrando em suas mãos. Justo então, tudo mudou. Uma explosão de luz inundou a cabine. O diretor caiu ao chão, mas não antes de uma risada doentia escapar dos seus lábios.
Vocês todos são ilusões! Nunca souberam o que eram! E você, repara, você é só um peão! Então, uma sombra negra apareceu engolir sua figura, e tudo ao redor começou a se desvanecer. Repara, olhei para sua avó, e então, no calor daquele caos, uma terrível revelação surgiu. Espere! A voz da avó se ergueu, mas foi tarde demais. O brilho do colar tornou-se um turbilhão. E assim que ela tentou se aproximar, a luz se dividiu. A primeira coisa que o garoto percebeu foi seu rosto distorcido pelo medo. E no próximo segundo, a cena mostrou algo que o deixou em choque. O diretor não era apenas um rival. A linhagem dele se entrelaçava. Repara, não conseguia acreditar. Você é meu pai? Ele soltou a pergunta como se fosse uma bala. O ar se tornou eletrificado enquanto todos o encaravam, espantados. Havia uma razão para você nunca saber. O diretor, agora irreconhecível, soltou a revelação como se estivesse explodindo uma bomba. E essa razão está ligada ao colar. É a chave que conecta nosso legado. Repara, sentiu o chão sob seus pés escorregar. Todo o amor, todo o desejo de proteção da sua avó. Tudo misturado com os segredos e as mentiras do CEO. Uma sombra enorme se projetava sobre ele. E as consequências daquela nova verdade tornavam seus joelhos fracos. No meio daquela luz e da revelação, o colar fez um movimento inesperado. Uma fissura se abriu, revelando um abismo pulsante. O eco da voz de sua mãe ainda reverberava em sua mente, mas neste tumulto, tudo o que ele sabia estava quebrando, desfazendo-se como areia entre os dedos. Repara! A voz da sua avó se ergueu de novo, mas ele estava perdido na confusão, o vórtice começando a se fechar, e ele não sabia que escolha fazer. Você precisa decidir antes que tudo isso se desfaça. E justo quando a realidade começou a se remendar em meio ao caos, repara, sentiu um alívio ofuscante e uma dor aguda, tudo ao mesmo tempo. A essência daquela escolha pairava no ar, como uma tempestade em formação. E no seu fundo só restou uma pergunta: quem ele realmente era? A escuridão e a luz entrelaçadas ao seu destino. E agora, mais do que nunca, ele tinha que decidir. Repara, sentiu a pressão em seu peito aumentar enquanto o diretor avançava, a expressão maliciosa em seu rosto, refletindo um poder obscurecido. O colar em suas mãos pulsava mais intensamente, como se estivesse respondendo ao conflito que se desenrolava. A criatura flutuava, o ambiente parecendo girar em torno deles, e ele percebeu que o momento de decidir chegara. Repara, é hora de você assumir o controle. A voz de sua avó soou como um eco familiar, quase sereno no meio do caos. Ele olhou para ela, buscando por algum sinal de resposta, alguma pista sobre o que fazer a seguir. Mas a verdade ameaçadora estava se aproximando. O quê? Eu faço! Ele gritou, a adrenalina disparando pela sua corrente sanguínea. As sombras das revelações o cercavam e, por um instante, tudo pareceu parado. Como eu posso salvar todos nós? E então, como se a própria realidade estivesse respondendo a seu chamado, a luz do colar brilhou mais forte. Ele sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, uma força inexplicável crescendo dentro dele. Eu escolho a verdade! Ele ergueu o colar.
quase como se estivesse desafiando o destino. Mas o diretor sorriu, um sorriso sombrio em meio à fúria no ar. Você realmente acha que isso vai mudar algo? A verdade? A verdade é uma arma e você a desperdiçou. O espaço ao redor deles pareceu tremer, como se o tempo estivesse se contraindo. Com um movimento impetuoso, Repara lançou o colar na direção da criatura que flutuava, sua essência reluzente misturando-se com a luz do artefato. Aceite isso! Aceite o verdadeiro legado! E em um instante, uma explosão de luz ofuscante irrompeu, provavelmente a mais intensa que já testemunhara. Ele sentiu a energia vibrando através dele, como se estivesse sendo lavado por ondas de poder antigo. As sombras começaram a se dissipar, e a presença malévola do diretor parecia diluir-se diante da força. Ele olhou ao redor, com os olhos bem abertos, absorvendo cada detalhe. A cabine do jato estava em transformação. Não era mais uma jaula de luxo, mas um portal para algo maior. Ele olhou para sua mãe, seus olhos cheios de esperança e fé, e para sua avó, que agora parecia irradiar uma luz protetora. No céu que se formou acima deles, nuvens luminosas se uniram, e uma onda de energia varreu os 4 cantos do espaço. O colar integrava-se ao ambiente, um símbolo do renascimento. Você fez isso, Repara! A voz da sua avó soou clara. Ele sentiu a emoção apertar seu coração. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Um sinal de libertação. Ele não era mais um peão em um jogo. Ele era o protagonista da própria história. E como um eco de reconhecimento, o diretor gritou, impotente: "Não! Isso não pode ser! O poder, eu tinha que ser eu!" Suas palavras ressoaram como um lamento, enquanto a luz o engolia. A cabine começou a restaurar-se, cada parte se reorganizando conforme a verdade prevalecia, dissipando a corrupção que antes a dominava. "Vamos voltar para casa!" sua mãe exclamou, olhando para ele, seu sorriso cheio de amor. E com essa afirmação, tudo começou a se ajustar, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Quando a luz finalmente se acalmou, eles estavam em casa, na sala que Repara conhecia tão bem. O jato havia desaparecido e as vozes secas do destino ecoaram, agora numa melodia suave. E olhou ao redor. O que havia acontecido? Mas o sentimento de paz preencheu seu ser. "Não importa onde vamos, desde que estejamos juntos", ele respondeu, envolvendo ambos em um abraço apertado. Mas lá no fundo, uma pontada de dúvida ainda persistia. O colar pulsava, lembrando-lhe que havia mais por vir, mais segredos a desvendar. Repara, olhou para a janela, o céu começando a clarear, e com um sentimento de propósito, ele sabia que sua jornada estava longe de terminar. Agora, pessoal, esta é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer ainda mais aventuras incríveis. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Os verdadeiros fãs compreendem a importância disso. Vamos juntos!